Sabe aquela troca de marcha super suave, quase imperceptível que a gente encontra em um monte de carros modernos? De sedãs de luxo a SUVs e até supercarros? Pois é, muitas vezes por trás dessa experiência está uma das peças mais incríveis da engenharia automotiva, a transmissão ZF-8HP. Ela é de verdade uma obra-prima que acabou virando o padrão para todo o resto da indústria. E para a gente entender o que faz essa transmissão ser tão especial, vamos passar por 4 pontos-chave. Primeiro, por que ela é chamada de padrão ouro? Depois, a engenharia genial por trás da performance dela. Aí a gente entra na grande polêmica do fluido vitalício e, por fim, vamos ver o que fazer na prática para garantir que ela dure muito tempo. Então, para começar, vamos entender uma coisa. Por que essa transmissão é tão respeitada, tão reverenciada na indústria? Porque, olha, não estamos falando de um câmbio que é apenas bom. Ele literalmente mudou as regras do jogo para as transmissões automáticas. E essa frase aí não é nenhum exagero, viu? Pode perguntar para qualquer engenheiro, para qualquer entusiasta. A ZF 8HP é unanimidade. Ela é o padrão ouro, a régua pela qual todas as outras transmissões automáticas são medidas hoje em dia. A prova definitiva disso é só dar uma olhada em quem usa essa transmissão. A lista é impressionante. Começa com BMW, Audi, aí vai para Jaguar e Land Rover, passa pelas picapes gigantes da Ram e quando a gente pensa que acabou, ela tá lá nos carros mais absurdos como Aston Martin e até Lamborghini. Essa versatilidade toda só mostra o quanto o projeto é genial e, claro, super confiável. Ok, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo, entender a mecânica por trás de toda essa mágica. E o mais legal é que a genialidade do design dela não está só no que ela tem, mas, e isso é o mais interessante, também no que ela não tem. A grande sacada aqui foi uma espécie de inovação pela simplicidade. Pensa assim, com menos peças se movendo lá dentro, tem menos atrito, menos energia sendo desperdiçada à toa. Na prática, o que isso significa? Que mais potência do motor chega de fato lá nas rodas. O carro fica mais esperto, mais ágil e mais eficiente. Em qualquer marcha, só 2 desses 5 componentes ficam desacoplados, o que minimiza o arrasto lá dentro. É brilhante. Olhando os números, fica ainda mais claro. Ela consegue ter 8 marchas no mesmo espaço físico da sua antecessora, a 6HP, que tinha só 6. E como se não bastasse, ela ainda é 3% mais leve. Ou seja, é mais tecnologia e mais eficiência num pacote menor e mais leve. Agora, se liga nesse número: 200 milissegundos. É o tempo que esse câmbio leva para trocar de marcha. É mais rápido que um piscar de olhos. Isso é quase tão veloz quanto um câmbio de dupla embreagem daqueles de carro esportivo, sabe? Só que com uma vantagem enorme. A ZF8HP é super suave no trânsito, na anda e para da cidade, algo que os dupla embreagem geralmente sofrem para fazer bem. E toda essa eficiência não serve só para performance, não. Ela se traduz diretamente em economia de combustível. São 6% a menos de consumo em comparação com a geração anterior. Pode até parecer pouco, mas coloca isso na ponta do lápis ao longo de um ano abastecendo, a diferença no bolso aparece. E se o carro tiver o sistema Start-Stop, a economia é ainda maior. Bom, até agora tudo parece perfeito, né? Mas é aqui que a gente chega no ponto mais polêmico, na verdadeira treta que envolve essa transmissão: a manutenção. E é nesse ponto que a informação fica bem confusa e até perigosa. Dá uma olhada nesse absurdo. De um lado, a montadora, quem vende o carro, diz que o fluido da transmissão é vitalício, ou seja, dura a vida toda. Do outro lado, a própria ZF, a empresa que projetou e fabricou o câmbio, recomenda com todas as letras: troquem o fluido e o filtro a cada 80 mil, ou 120 mil quilômetros, ou a cada 8 anos. E aí, em quem a gente acredita? A pergunta de US$ 1 milhão é por quê? Porque uma montadora diria o completo oposto do que a fabricante da peça recomenda. A resposta, adianto, não tem nada a ver com engenharia mecânica. A verdade é que o motivo é puramente burocrático. Para cumprir metas ambientais cada vez mais apertadas, as montadoras declaram o fluido como vitalício. Por quê? Porque no cálculo do impacto ambiental do carro, menos trocas de óleo significam menos produção e descarte de resíduos. Ou seja, é uma decisão para se adequar a regulamentações e não pensando na saúde e na durabilidade do câmbio a longo prazo. Ok, agora que a gente já entendeu essa história toda, vamos para o que realmente interessa para quem tem um carro com esse câmbio, né? Como cuidar bem dele e evitar os problemas mais comuns que podem aparecer com o tempo. Apesar de ser super confiável, a 8HP não é indestrutível. Tem alguns pontos que merecem atenção. Vazamentos nos anéis de vedação do trocador de calor são bem comuns por causa dos ciclos de esquenta e esfrio.
O cárter, por ser de plástico, pode empenar com o tempo e também começar a vazar, aquela clássica manchinha de óleo na garagem. E um problema mais chato é uma falha na luva da mecatrônica, que pode contaminar os conectores e deixar as trocas de marcha meio malucas. Então, o resumo da ópera para cuidar bem dela é simples e direto. Primeiro, ignore a montadora e siga o que a ZFF manda, trocando fluido e filtro no prazo. Segundo, use o óleo correto. Não adianta querer economizar aqui. Tem que ser o ZFF Lifeguard 8 ou um equivalente que seja oficialmente aprovado por eles. E terceiro, de tempos em tempos é bom dar uma olhada naqueles pontos de vazamento que a gente comentou. Prevenir é sempre o melhor remédio. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão. Quando uma peça é chamada de vitalícia, a gente é obrigado a se perguntar: qual vida é essa? É a vida útil que a montadora projetou para cumprir uma meta no papel? Ou é a vida máxima que a peça realmente pode ter se receber o cuidado certo? Fica aí o pensamento.